É isso aí, vamos dar início a uma série de podcasts que nós vamos trazer empreendedores. Então, assim, vamos fugir daquele mundo que existe, são mega empreendedores, com empresas que faturam bilhões, que é isso que a internet já está saturada de ouvir as histórias desses caras. Nós vamos trazer empreendedores na prática, no dia a dia, que tenha pequena, média ou pequena, grande empresa e que, obviamente, o objetivo é a gente chegar aonde esses mega empreendedores com empresas de bilhões têm. É isso aí, acompanha nosso podcast que vai sair quinzenalmente com muito conteúdo e com gente que está ali no dia a dia, lutando, como eu falo, na batalha para conseguir buscar o seu lugar ao sol. É isso aí, acompanha que vai ter muito conteúdo e muita coisa que, indiferentemente qual o seu setor, qual o seu segmento, você vai conseguir aproveitar. Muito bem-vindos ao primeiro episódio que nós estamos lançando do nosso podcast, que é o PetinaCast Empreendedorismo Digital. E hoje nós temos como convidado super especial Vitor Roquegreg. Eu tive que treinar para falar o sobrenome desse cara, porque tem peso esse sobrenome. E falou com o G no final, é com o B, Roquegreg. Roquegreg. Eu treinei um monte e errei. Vitão, obrigado, cara, pela presença, por aceitar o convite aí. Eu tenho certeza que vai ser um papo aí que a gente vai conseguir trazer muito insight aí para quem estiver assistindo. Foi uma honra aí, eu muito feliz aí de participar desse episódio. Boa. Então, assim, só para contextualizar um pouco, Vitor é da empresa GoBots. Hoje pode falar quando se trata de atendimento de AI, o maior especialista que tem no mercado para aplicação aí para marketplace, né, Vitor, para atendimento de marketplace. Então, eu queria que, antes de entrar nesse quesito do que é a GoBots hoje, queria que você contasse como começou, né, para a gente puxar realmente o empreendedorismo, né, que para começar, quem vai começar uma empresa nunca é fácil, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí dessa história de como começou a GoBots. Boa. Bom, como eu acho que o foco é empreendedorismo, vou até falar coisas assim que acho que eu nunca falei antes, assim, pro pessoal. E assim, acho que desde pequeno, acho que empreendedorismo é uma coisa que a gente vai sentindo, né? Acho que é uma coisa, não sei, eu me espelhei muito nos meus avós, e é assim, desde muito moleque eu já fazia umas peripécias, né? Tipo, eu lembro que eu, enfim, tive computador muito jovem, e acho que com uns 8, 9 anos eu já tinha um clã lá de um joguinho que tinha 200 pessoas, sabe? Legal. E aí, sempre assim, me mexi muito, né? Sempre, sei lá, o computador era meio que uma forma ali de expressão. Aí na hora de fazer faculdade, fui ali para engenharia de computação, mas na época eu nem enxergava o potencial que é hoje, né, computação. Foi a época que o Facebook estava surgindo. Que ano que era isso daí? Em 2010 que eu entrei. 2010. Então eu entrei na faculdade, eu lembro que você tinha uma comunidade do Orkut, que o pessoal dava boas-vindas e... Enfim, por ser da computação, a galera usava muito grupo de e-mail, tá? É uma loucura. Mas, enfim... fui estudar computação, aí também durante a faculdade acho que eu aproveitei bastante o ecossistema ali, as coisas em volta da Unicamp, então participei da bateria, participei da atlética, participei de um monte de coisa, assim, organizei várias festas, né, vários eventos, tem um evento que chama Interbatuque, que participei ali da comissão organizadora, já é um evento bem grande aí, então... Acho que o empreendedorismo ele vem nessas pequenas atitudes que você faz no dia a dia ali, Eu ia né? falar exatamente isso, né? Empreendedorismo é exatamente isso, né? Esse instinto de liderança, né? De estar participando de projetos, indiferentemente aonde, faculdade, aonde que é isso daí é onde surge o empreendedorismo. E você citou que você se baseou nos seus avós, né, cara? Eles tinham alguma empresa para você conseguir se basear nele? Como é que foi? Cara, são dois exemplos bem diferentes, né? Um vô meu, ele, enfim, era contador, com 30 anos resolveu virar médico e virou um super médico, né? Então, assim... E o outro é aquele empreendedor raiz, meu, assim, acho que sem diploma nenhum, não sei nem se ele terminou o colégio e sempre, meu, fazia estacionamento, fazia um cabeleireiro, uma construção, sabe? Aquele, acho que não sei, empreendedorismo da década de 90, né? Coisa de carro, compra, uns negócios muito loucos de compra-vende, assim, não... Eu confesso que na época eu não consegui entender muito bem, mas é legal, assim. Então, sempre tive esse perfil, né, de... eu ficava um pouco entediado nas aulas, etc. Acho que... Mas foi muito importante, né? E eu acho que o mais importante da faculdade foi o meio em que te coloca, né? Sim. E aí, saindo de lá, eu estagiei na P&G, da parte que faz Pampers,
enfim, tem um monte de marcas, tem mais de 40 marcas, uma das maiores empresas do mundo, na parte de TI, mas não era um TI que você desenvolvia muita coisa nova, era um TI mais que você aplicava coisas numa escala muito grande. E foi legal que a P&G, por ser uma empresa muito antiga, né, e muito grande, você via lá nível 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Então, assim, a estrutura organizacional foi legal de aprender, mas eu tinha muita vontade de empreender, né? Então, imagina, tinha acabado de formar em computação, tinha vários amigos que estavam empreendendo, tinha exemplos de amigos que tinham software house, né? Software house é quando você faz projetos personalizados de programação. Então, Sim. o Rodrigo fala assim, cara, queria que você fizesse um aplicativo para isso, tá aqui. E eu tinha uns amigos também que tinham software house que, putz, eram muito legais. Eu sempre dava carona para um, então a gente ficava conversando. E eu falei, quer saber, eu acho que o risco maior talvez seja não empreender, né? Eu Sim. conversei com o gerente lá da época da P&G, ele falou assim, cara, você na sua idade, você tem muita coisa pela frente. Se você às vezes fica numa empresa e foca só naquilo, 10 anos depois você vai ser um cara muito bom só daquilo, né? Claro que dá pra você rotacionar, dá pra você empreender dentro da empresa. Cada caso é um caso, né? Sim. E aí eu falei, acho que o risco se bobear é não empreender. E aí eu olhava, né? Tinha passado pelo aquele momento do mobile. Então, cara, lembra que tudo virou aplicativo. Cara, quando surgiu o iFood, Uber. Então teve uma economia do mobile muito forte, né? Logo antes tem a parte do .com, do cloud, né? De você subir máquina na nuvem. Sei lá, antigamente, eu falo que os caras de desenvolvimento de antigamente eram muito raiz, né? Tinha que ter uma máquina em casa, sei lá, com disquete, fazer um servidor. Cara, era... Eu acho que quando, por exemplo, eu comecei com a GoBods, a gente já aproveitou uma nova era, né? Onde você usa uma AWS, cloud... Já mudou completamente, né? Eu lembro você falando agora, né? Até perguntei o ano, porque eu lembro quando o primeiro computador que teve em casa, cara, foi em 94. Era um 386, se eu não me engano, cara, tinha um botãozinho de turbo. Era um computador totalmente... Hoje, qualquer celular, certeza, que processa muito mais que o computador da época, né? Internet era discada, né? Então você plugava ali e ficava pensando que tinha que chegar, se eu não me engano, 56 kbps, que era o nível máximo. E a gente teve uma transição muito grande, né, cara, de computador, quando surgiu a internet com uma velocidade maior. E eu acho que foi nessa época que você conseguiu entrar e teve um insight ali, né? A gente pode falar de início de inteligência artificial, né? Eu lembro que... né, além de amigos de negócios hoje, a gente começou lá atrás, não era nem com você que eu falava na GoBots. Eu achei fantástico quando era uma ferramenta que conseguia otimizar o atendimento, que precisava às vezes de 3 pessoas, e uma pessoa fazendo a gestão ali dentro do GoBots conseguia fazer esse atendimento ali. E como que surgiu, cara? Quando você falou assim, porra, vou empreender e eu vou seguir para esse caminho, você tem um sócio, era da faculdade, conta o surgimento ali, de como que você teve um insight para conseguir aplicar a GoBots e colocar no mercado. Foi bastante trabalho duro, assim, bastante... basicamente, assim, a gente começou nesse modelo de software house, não porque a gente queria ser, mas porque é o que dava para começar. Então, assim... A gente tinha uma ideia, né, uma visão de que a gente vai achar algum produto com IA que vai escalar, que vai gerar impacto, que vai ser... Era esse o objetivo, né? Mas a gente não tinha um caso de uso. Então, assim, tem gente que fala, né, quando você vai desenvolver um produto, uma solução de tecnologia, que você tem que ir exatamente no cliente, entender muito bem a dor e depois desenvolver. A gente usou o que a gente sabia de desenvolver para entender várias dores e testar, né? Então a gente fez alguns projetinhos e aí eu lembro que na época era difícil conseguir reunião com empresa grande e tal. Eu acho que a gente já pegou uma fase que startup estava começando a entrar um pouco mais na moda, então era um pouco mais fácil, né, fazer projeto com empresa grande. Sim. Hoje em dia você vê que tem várias empresas grandes que têm aceleradoras, tem áreas que cuidam, né, em projetos com startup. E aí eu sempre mandava mensagem para os desenvolvedores, porque eu falava que os devs eles são mais abertos, né, a conversar com outros desenvolvedores, pessoal da tecnologia. E aí eu mandei no LinkedIn, era um desenvolvedor do Olist. Cara, eu não sabia o que era o Olist quando eu mandei. E eu me surpreendi quando ele falou assim, não, faz um IA pro Mercado Livre. Eu falei, por que esse cara do Olist tá falando de Mercado Livre, né? Tipo, não... E aí ele falou, Vitão, eu acho que uma ideia boa seria você... a gente recebe muita pergunta no Mercado Livre.
É importante você responder rápido. E aí, sabe, quando você já tem um conhecimento técnico, aí eu olhei, deu um clique, assim, né? E eu olhei pro meu sócio, que era o Samuel, então hoje na GoBoss a gente é 3. O Dani, estudou comigo no colégio, então a gente se conhece desde dos 14, 15 anos. E o Samuel, que estudou comigo na faculdade. E todas essas maluquices, né, coisas que eu fui fazendo na faculdade, o Samuel era meu braço direito, ou eu era o braço direito dele. A gente morou junto um período, assim, então... acho que foi uma, de certa forma, um privilégio, assim, eu ter construído essas relações de amizade que no momento certo convergiu para, vamos montar uma empresa junto, assim, né? E aí, voltando, né? Falamos ali da Olist, sobre essa parte do Mercado Livre, e aí eu olhei e o Mercado Livre tinha meio que acabado de abrir as APIs, né? A gente estava no Mercado Livre Experience Argentina, e eu comecei a ouvir um podcast que conta toda a história do Mercado Livre. E aí eu lembro que o Facebook tinha liberado a API para o Messenger, que foi uma das coisas que me motivou a trabalhar com o IA, porque eu falei, se o Facebook está abrindo a API, dá para impactar muitas pessoas, né? Dentro do Facebook, do Messenger, do WhatsApp. E aí isso meio que pressionou o Mercado Livre a abrir a API. Legal, e aí meio não que sabia essa história. Ele contou que, cara, eles tiveram que passar quase 2 anos com a empresa já listada, sem dar atualização de produto novo para arrumar a casa e fazer essas APIs, né? E aí eu acho que a GoBots entra nesse momento, né? A gente olhou, o Mercado Livre tinha API, a gente integrou e a lógica se eu fizer para uma loja, vai valer para todas e a gente vai conseguir criar um produto que escala e que toda a melhoria, todo o aprendizado e todo esse foco vai se replicando, né? Quando você faz um projeto personalizado, você faz um aqui, faz outro ali, às vezes melhora, mas não vai ser uma empresa que vai usar, 2 que vão usar. O nosso produto tem 1000 lojas usando, né? Então, a escala que você tem de aprendizado. E aí foi isso. Então, assim, começo era aquele empreendedor que faz tudo, né? O logo da GoBots ia lá no freelancer.com. Empreendedorismo é exatamente isso. Você conseguir, né? Conseguir buscar as alternativas que você tem. Pouco recurso. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós que somos pequenos, né? Lá atrás ainda, hoje a empresa, quando a gente fala da GoBots, está muito mais estruturada. Lá no início, para conseguir pensar, né, o que a gente tem de alternativa, né, para conseguir fazer o que tem que ser feito. E quem que é o mais comercial lá? Quem foi que fechou o primeiro cliente? Cara, o primeiro cliente dos projetos personalizados fui eu. Eu acho que o do e-commerce, cara, essa pergunta é polêmica aí, vai dar briga entre o Dani. Mas eu não sei, cara. Assim, o Daniel, que é o meu sócio, né, ele estudou comigo no colégio e foi para uma carreira de administração. Então, ele estudou administração e trabalhou no Itaú na parte do planejamento financeiro. Então, ele tinha trabalhado no comercial, financeiro e ADM. Então, ele tem cara, é um cara que faz tudo, assim. E ele tem uma cabeça também muito boa em relação a processos, em relação à organização, sabe? Um cara que consegue bater o bumbo muito bem, muito disciplinado, né? Então, eu acho que às vezes o pessoal de tecnologia é um pouco mais viaja, aí alguém tem que chegar e falar, volta aqui. Então, o Dani, ele sempre, a gente fazia junto essa parte do comercial. Acho que provavelmente foi junto, um apoiando o outro, né? Os primeiros. E eu lembro que nessa época, né, acho que a gente já tá umas 3, 4 lojas que estavam testando. E aí veio a Saraiva. Eu mandei mensagem no LinkedIn também pro cara, consegui a reunião na Saraiva. E a Saraiva acho que era um top 5 seller do Mercado Livre, assim, era muito bom, vendia muito eletrônico, né, não era só livro. E aí eu falei lá com a Maria, eu tenho um carinho por ela, assim, ela era responsável pelo atendimento. E aí eles queriam testar a gente na Black Friday, né. E aí ela, eu assim, não quero esperar a Black Friday. Tipo, vai que passa... outra, né? Vai que, derruba alguma coisa, que cai, que faz errado, Então, eles estavam com esse medo e eu tava com a vontade de falar assim, meu irmão, eu não vou esperar passar a Black Friday. Se passar a Black Friday, depois vai ter um volume baixo. Eu quero, ter uma IA pra responder, você não vai usar na Black Friday? Como assim, né? Aí eu falei, Maria, eu vou e fico do seu lado o dia inteiro. Eu passo a Black Friday com você. E aí, se você me cutucar, eu aperto um botão que para tudo. Pode ficar tranquila, sabe?
E eu acho que são esses detalhes, assim, que foram muito importantes no começo, né? Essa vivência, assim. Então, a gente rodou esse teste lá, cara, eu Foi acho bem? que foi muito bem. Eu acho que o Mercado Livre, né, ele não estava preparado para que uma loja do nada ia responder, 70% das perguntas em um segundo, sabe? Então, eu acho que naqueles algoritmos ali de, pô, dar relevância, melhorar atendimento, tempo de resposta do pós-venda, tudo ali, cara, foi muito bom, foi um super case. E aí, quando você tem alguns super cases, aí começa. Aí a galera fala, tem um termo, né, em inglês que é Product Market Fit, né? Que fala, né? Você tem que encontrar o seu fit com o mercado, né? Seu encaixe com o mercado. E aí tem gente que fala assim, que esse encaixe você sente, né? Não é uma coisa que, tipo, vão te ensinar e você vai calcular. Cara, Sim. encaixe você só sente. E aí eu acho que foi nesse momento que eu falei, putz, senti. Mas olhando agora, né, sei lá, 7 anos depois, parece que você nunca para de sentir, parece que você sempre tá, tipo, com uma cabeça mais... É um mercado tão grande, com tanta coisa, né? Tipo, Sim. você vai aprendendo. Mas foi isso, assim. Cara, eu brinco, né, que a gente tem que ter os troféuzinhos, né, como a Saraiva, por exemplo, para vocês. E a gente também focava, tipo, a gente precisava ter um cliente grande de referência para a gente conseguir, que ajuda a atrair novos negócios, né? E que são clientes que necessariamente a gente não ganha dinheiro. E a Saraiva você fechou ali pensando em ganhar dinheiro ou ganhar um cliente com nome para conseguir pegar outros? O período da Black Friday foi teste, a gente nem cobrou. A gente deu um mês de teste na Black Friday e... Não, eu acho que é o que você falou, assim, se eu fosse dar um conselho, assim, pro empreendedor, mais do que ficar pesquisando, estudando, cara, tenta falar com um cliente legal, né? Não precisa começar com um grande, mas ter um cliente já te valida muito. Aí quando você tem 1, 2 grandes, acabou. Porque ninguém vai querer saber. Ninguém vai querer saber dos 50 grandes que você tem. Cara, para no 3 ali, no 4. Exatamente. Então, assim, esses primeiros a gente realmente cobrou um valor barato. A gente também, cara, é uma estrutura enxuta, né? A gente é muito eficiente, assim, na GoBots. E, assim... Mas também não ganhamos, não tinha um super salário, né? Não ganho, nem hoje eu ganho um super salário como... Então, assim, você tem que ganhar, né? Você tem que eu acho que, assim, tem cliente que é investimento. É investimento, exatamente. E a gente foi, assim... E hoje a gente tem investimento até hoje. Por exemplo, tem vários clientes que são muito parceiros nossos, que a gente constrói coisa junto, que a gente tá no dia a dia. Então, enfim, eu acho que certas vivências e aprendizados, assim, não tem preço, assim. É difícil colocar preço nas coisas. Tem coisa que você tem que fazer a conta, né? Tipo, qual que é o retorno que eu vou ter? E às vezes esse retorno não é óbvio. Ele vem daquele instinto, sabe? Você fala assim, putz, esse parceiro é um parceiro legal, esse cliente é um cliente legal, quero aprender junto. Vai criando esses relacionamentos e no final ajuda muito você aí... Porque você sempre vai precisar ter um parceiro, né? Um cliente parceiro para te recomendar em algum lugar... Você vai ou até fazer mesmo para case. conseguir ter abertura para fazer testes, né? Porque às vezes o volume de um cliente também para conseguir, sei lá, falando aqui totalmente de leigo, mas às vezes para testar um servidor, para pegar um cliente grande para ver, para não cair o serviço, né? Então eu acho que é aprender no dia a dia, né? E aprender com quem faz bem também, sabe? Tipo, putz, eu acho que é uma... Como eu sou da tecnologia, né? Hoje eu já tenho um histórico bom de empreendedorismo, mas assim, eu nunca tive uma loja, né? Eu nunca tive do outro lado. E eu acho que é uma fraqueza, de certa forma, né? E aí eu tento repor ela todo dia, estando lado a lado com bons vendedores, com você, por exemplo, para ir aprendendo, cara. E assim, acho que toda vez que a gente conversa, eu vou sempre buscando tirar minhas dúvidas e pegando insights. Então, eu acho que você também... Não ficar só em casa estudando, né? E conversar com a galera. A prática ela é essencial quanto a teoria, né? E, cara, falando assim pra gente fechar essa parte do empreendedorismo, né? Eu pensei da gente colocar aqui 3 blocos, né? Meio que dividido, né? Que é o empreendedorismo, como começou. Depois a gente falar um pouquinho de panorama de AI. E depois a gente falar na prática, né? No dia a dia, como que pode aplicar no negócio. Qual foi a maior dificuldade, cara, no começo? Cara, eu acho que assim, nem era técnica, né? Eu acho que no começo, do ponto de vista mais pessoal, Vitor, eu acho que assim, você tem uma empresa, você está criando algo e esse algo muda todo dia. E cada reunião que você faz e cada cliente que você fala,
tem um poder de mudança muito grande no que você vai fazer. Porque você tá ali, cara, adaptando. E esse momento, assim, acho que você conseguir lidar bem consigo mesmo, né? E confiar que o negócio vai dar certo, com toda essa variação maluca, né? Eu acho que era um pouco difícil, assim. Você teve que... Vários projetos, às vezes, não dava certo. Você achava que ia fechar, não fechava. Você tem que gerir muito bem essas expectativas, né? E aí eu acho que, enfim... Aí depois, eu acho que a dificuldade de hoje, assim, eu diria... Continua sendo trabalho com IA, mas a dificuldade é você ser um bom gestor de pessoas, é você estar presente com todo mundo, você conseguir trazer, capacitar, né? Assim, tanto trazer bons talentos, quanto reter bons talentos, quanto melhorar ainda mais seus talentos. Sim. Então eu vejo dessa forma, assim, mas E alguns acessos de API, né? Então pensa que do lado da GoBots, Mercado Livre tinha API. Teve um marketplace que a gente demorou para conseguir a API. Então, esses acho que foram as maiores dificuldades. Uma vez que a gente tem tudo pronto, aí fazer é o lado gostoso, assim, né? Fazer, testar, acompanhar e tal. Sim. E qual foi o momento que você virou pro Daniel, pro Samuel, e falar, porra, acertamos, deu certo? Putz, cara, acho que teve alguns, assim. Eu acho que esse momento, quando a gente falou da API do Mercado Livre, ali foi um clique que eu lembro muito bem, de falar ali com o Samuel e tal, e falar, meu, isso faz muito sentido. Eu acho que quando teve um momento que foi num Meli Experience do México, a gente tinha, enfim, ao longo da história a gente participou de um programa que chama Startup Chile, e aí depois a gente abriu operação no México, e foi na época da pandemia. E eu acho que a pandemia ajudou muito, porque antes da pandemia, você internacionalizar, fechar cliente fora, às vezes você precisava ter contrato, estar presente no local. Era muito mais difícil. Pós-pandemia era a assinatura digital, né? Então, assim, tá todo mundo em casa mesmo, então não interessa se eu tô no Brasil, se eu tô no México, se eu tô no Chile, se eu tô na Argentina. Tá todo mundo em casa, a gente vai ter que fazer remoto. E aí a gente conseguiu uns clientes lá e a gente fez o Mercado Livre Experience lá. Legal. E, cara, depois do evento, assim, foi um sucesso, assim, fomos com muita loja, a gente tava em pouca pessoa, foi a maior intensivo de espanhol da minha vida. Eu saí pensando em espanhol, falando de GoBot espanhol. E aí eu olhei pro ele e falei, putz, cara, que legal também, foi um sentimento de conquista, né? Eu acho que, cara, eu vejo cada evento, assim, também, eu acho que eventos para mim são marcantes, assim, no sentido de... interagir com muito parceiro, com muito cliente, com o ecossistema e olhar e falar, cara, galera, isso tá muito legal. Mas legal. Eu diria que esse, assim, quando a gente pegou a primeira rodada do investimento também, foi divertido, né? Você sempre, é importante, né? A gente levantou, uns 2 milhões, 2 a 3 milhões, pensando no empreendedorismo americano e tal, não é nada, né? Mas pra gente, poxa, fazer uma super diferença e permitiu a gente dar uma acelerada aí no nossos sonhos, assim. Então, cara, vários momentos de conquista e esperando os próximos, né? Show. E hoje, cara, a GoBots é Latam, né? E qual que é o desafio ali de conseguir operar nos outros países, né? Dessas feiras? O que você vê como maior desafio nessa parte? Cara, de expansão, de globalização. Você tem que conhecer o país, né? Pensa que o Brasil a gente já conhece. E, enfim, você tem que conhecer o Brasil, o país e o mercado no país, né? Então, quando você vai para um país diferente, às vezes não é tão óbvio, né? As dinâmicas, e é legal que você vai aprendendo. Então, por exemplo, no México é muito consolidado em Amazon e Mercado Livre. Então, o nosso produto, quando você fala com o seller mexicano, eu não preciso ressaltar tanto o lado de estar integrado em muitos marketplaces. Sim. Cara, é Amazon e Mercado Livre. E talvez a loja própria também, né? Na Argentina é Mercado Livre. Na Amazon acho que nem tem seller, né, na Argentina. Então, eu acho que assim, conseguir ter um produto que funciona bem em tudo é um desafio, porque a gente tem a demanda do Brasil e a gente tem a demanda Latam. Como se tivesse duas startups ali que, claro, compartilham de uma estrutura que ajuda, mas são outros mundos. A gente tem um time Latam, então a gente tem um head Latam, executivo de conta que mora no México, que mora na Argentina, comercial também. E aí, para isso, a gente teve que saber rodar muito bem no remoto também. Então, pós-pandemia, a gente virou full remoto, a gente se encontra. Hoje vocês são full remoto? A gente oficialmente
A gente está tentando se encontrar mais. Então, a gente tem um espaço na Unicamp que a gente se reúne. A gente está se reunindo hoje 2 vezes por semana, mas não é obrigatório para ninguém. E é mais aquela galera que está próxima ali, né? De Campinas, pessoal mais de tecnologia e tal. E a gente, 1 vez por mês, tenta se reunir em Campinas, em São Paulo. E aí, cara, todo mundo é chamado. Mas é um desafio, porque tem gente que mora em Goiás, tem gente que mora no Rio, tem gente que mora no México, Cara, né? eu tenho que assumir que eu tenho dificuldade com home, eu não gosto de home. A gente hoje trabalhamos com um home por semana. E, enfim. Mas é isso. Então, cara, fechando aqui o blog, agora nós vamos entrar, né? Falar um pouquinho de inteligência artificial. Cara, tenho certeza. Você falou que o GoBots tem 7 anos. Que teve uma revolução. A gente pode falar que teve uma revolução de AI de quando você começou para hoje, né? Pô, com certeza, assim. A gente foi... Acho que assim, teve uma era da IA antes do GPT, né? Da IA generativa, né? O antes e o depois. E a GoBots viveu isso, né? Então a gente pegou desde sabe, tipo, processamento de linguagem natural, que você treinava exemplos para cada assunto. Então, pô, esses 100 exemplos é sobre retirada, esses 100 exemplos é de... Mano, a gente tinha umas 250 variações de Bluetooth cadastradas, assim, sabe? Bluetooth, mano, tudo... Então, assim, exigia um trabalho, um treinamento mais próximo e manual, o que a gente conseguia automatizar com tecnologia, né? Então, a gente sempre teve esse olhar. E enfim, aí logo começou muito essa parte das redes neurais que falam, né? O GPT é um produto disso. E aí a gente também já testava. Então, assim, tem o T do GPT é Transformers. E aí teve vários modelos, né? Bem menores. E aí eu acho que o que o OpenAI fez foi assim, cara, eles pegaram muito dinheiro, muito servidor, muito dado. E aí, assim, eu acho que um Google da vida não poderia fazer o que o OpenAI fez, porque acho que tem mais responsabilidade, né? A OpenAI, por ser uma startup, meio que, sabe, chegou na voadora mesmo, né? E a história do OpenAI, cara, é muito louco, né? Como é que chama? É o Sam Altman, né? Sam Altman, que, ele foi expulso da empresa, daí todo mundo fez... O cara que expulsou, participou do abaixo-assinado que sairia, negócio que, enfim, mas eu acho que isso daí pra entrar isso outro podcast, são fofocas, né? Ali assim... do que teve, daí entrou agentes da inteligência americana, enfim, tem uma lenda aí, né? Um negócio muito grande, né? Agora tem essa briga com o Elon Musk, mas eu acho que, assim, o principal ponto foi eles pegaram muito dado e sem ter um pouco consciência, sem ter um pouco responsabilidade, né? Você vê que tem muito processo, né? Eles pegaram dado de jornal, Sim. Enfim, essa questão dos direitos autorais, eles meio que jogaram pro alto e vamos ver o que acontece. E aí conseguiram uma IA que consegue, de certa forma, falar bem, né? Tipo, ela se tornou muito mais natural e com menos exigência de treino, né? Então você conseguia ter de cara algo mais simples. Ela tem o problema de alucinar, então ela dá respostas erradas com bastante convicção. Sim. E ela engana bastante o humano. Mas eu acho que se você sabe usar, as possibilidades, assim, mudam totalmente. Tá. Então... Cara, só voltando um pouquinho, você falou de AI generativa. Só pra galera entender um pouquinho, qual que é a diferença da preditiva e generativa? Só pra o pessoal conseguir entender um pouquinho ali, quem não tem esse conhecimento. Assim, tentando, da forma básica, assim... Aí a preditiva, aí a antiga, né, que é essa parte de linguagem natural, tem várias coisas. Você sempre dava um dado de treino, um modelo, e ela meio que era muito baseado na estatística, sabe? Ela não gerava um texto, você usava a IA mais para categorizar, a parte de gerar, né, que putz, escreve um livro, sabe? Acho que é isso. Se você chegasse antes da IA generativa GPT e tentasse montar uma IA que escrevesse um livro de, sei lá, 30 páginas, ela ia sofrer muito. E aí a IA generativa não, e aí assim, no caso do GPT, né, que é para texto, cara, é um modelo, enfim, tem os multimodais também, mas assim, é muito dado, um monte de escrita, e ele sempre calcula, assim, qual que é a próxima palavra. Então ele vai fazendo a próxima palavra uma por uma, e como ele tem muito, muito dado de tudo, ele consegue absorver, sabe, um pouco desse raciocínio, um pouco do que é bom falar, do que é educado, do que não é, e aí ela gera, né, então... Generativa pode ser para texto, pode ser para imagem. Você vê ali
o ChatGPT, né, teve uma atualização agora de imagem que é animal, mas tem Animal. várias outras. Que a gente brincou um monte, né? Você criou um monte de imagem nossa Zoou lá. os amigos, Zoou os amigos. E tem para gerar música. Então, assim, eu acho que a IA generativa, ela tem esse propósito, né? De, tipo, de gerar coisas, né? Só que ela tá tão evoluindo, né? E aí eu tava bolando uma apresentação que vai ter no evento, né? E aí o QI da IA, dos modelos que lançaram esse ano, eles já estão passando da média do QI, o QI humano. Então, assim, já tá passando do 100 ali, né? Da média. E aí, por exemplo, o O3, o Gemini 2.5. Então, assim, a gente está realmente num momento em que esses modelos estão ficando, cara, tão espertos e não é só em ter dado, eles estão sendo treinados a raciocinar, a se autoavaliar. E aí vem o agente, aí tem o outro agente, aí um gera a resposta, o outro checa se a resposta é boa e tenta melhorar. Aí o outro pega aquilo e faz uma pesquisa, sabe? Aí começa a ficar Cara, um negócio... eu sou totalmente entusiasta, né? Certamente sou leigo aí perto do seu conhecimento com AI. E eu fiz o curso agora há pouco tempo e entrou nesse lance de multi-agentes, né, cara? Você coloca duas inteligências para discutir, um supervisor e você limita isso, para eles não ficarem discutindo uma discussão sem fim, você coloca lá, sei lá, 500 interações, né? E a gente pode falar que esses agentes e multi-agente sei lá, uma evolução já da IA, é a primeira evolução que tem ou não? Ou são coisas distintas? Pensa assim, o agente, ele usa a IA, ele usa o modelo de IA, ele usa LLM, e a diferença do agente é que ele está sempre pensando em tomar uma ação. Então, quando você pega a IA lá, o ChatGPT, e coloca uma ação junto, e a ação pode ser enviar para outra pessoa avaliar, e aí vai ter uma outra IA com outro prompt, treinada de outra forma, com outra visão. Isso tem aumentado o desempenho, né? Então, eu acho que o agente, ele é quando tem a ferramenta. Então, tá dentro, acho que tá dentro do pacote, é uma evolução natural. É um desafio você encaixar isso ainda, né? Mas eu acho que, putz, quem puder estudar isso eu acho que é um caminho, assim, acho que a gente vai ver... Tem muita gente falando de como que o SaaS, né, que é o software por mensalidade, software como serviço, né, quando você cobra ali uma mensalidade, o quanto que ele vai mudar com esses agentes de IA, né? O quanto que um agente de IA não consegue fazer o que uma solução de hoje faz, Sim. de uma forma mais natural, então... E a tendência é melhorar muito, né, cara? E hoje, sabe, a gente fala assim, tem muita empresa que fala que tem a AI própria, tem muita gente mascarando, tokeniza ali o OpenAI, fala que a tecnologia é dele, coloca uma ferramenta no mercado. Como que você vê essa... vamos dizer que generalização. Todo mundo hoje fala que tem inteligência própria. Você acha que realmente existe? Não. Então, eu acho que assim, virou até um modelo de negócio, né? Você usa ali as APIs do OpenAI, né? Que é o GPT ali, meio que o ChatGPT por trás, né? Sim. E eu acho que assim, é interessante para começar novos negócios. Eu acho que é que nem eu comentei, era mais fácil você usar... Antes você precisava ter um computador lá para rodar seu programa, agora você usa no cloud. Sim. Antes você precisava ter um trem, agora você usa ali o ChatGPT, ele vai entregar algo. Mas eu acho que assim, isso é a ponta do iceberg. Quando você fala de uma solução complexa de IA, ali embaixo, né, do que você não vê, cara, aí vai ter mecanismo de proteção de dados, vai ter mecanismo de anonimização, sei lá, para anonimizar os dados, enfim, deu para entender. Deu para entender. LGPD. E tem toda essa parte também de você não ter só um modelo, mas você conseguir ter um orquestrador que trabalha com vários modelos. Sim. Então, assim, eu acho que não é nem o caminho de você falar assim, a OpenAI eu não quero olhar para o OpenAI, vou fazer a minha própria, acho que esse caminho é ruim. Sim. E nem o caminho de você só usar o que está pronto, porque Sim. eu acho que você fica preso numa tecnologia que também não é sua. Então, acho que você tem que fazer o meio termo, né? Que é, tipo, ter um lado próprio, por exemplo, na GoBots. Não é só você usar um GPT para responder. A gente calcula a similaridade das respostas para tentar extrair conhecimento ali do seu histórico de pergunta. A gente tem um negócio que o GPT também não faz, que é um grafo de conhecimento, de compatibilidades, de automotivo. Então, assim, eu acho que o GPT é um pedaço da solução, e aí como que você faz essa solução ser muito boa, independente se é GPT, se é GPU, GPV, cara, o importante é o produto ser bem feito, né? Sim. E aí esse acho que é o grande desafio por trás da IA,
E tá surgindo, né? Você vê que tem produtos que são bem feitos de uma forma simples, né? Que a galera chama de micro SaaS. Então você faz um negócio muito simples, muito nichado num segmento, de uma maneira também barata, né? E tenta. Mas eu acho que no fim do dia tem um desafio grande de integração. Eu acho que a gente sempre vai... A IA nunca... Ela é isso. É um iceberg. Tem a ponta que vai parecer fácil, e tem que parecer fácil. Tem que ser mais acessível. Mas você fazer isso, sei lá, profissionalmente, numa escala alta e tal, cara, nunca vai ser fácil. Sempre tem que ter muito detalhe, assim. E a gente pira nisso até hoje, né? A gente tem... Nosso roadmap de IA lá da GoBots tá... Eu tava ontem mandando mensagem pro Lucas. E aí, Lucas, isso vai dar pra fazer agora? Vai dar, não vai? Cara, é um negócio que tá na minha cabeça, o quanto que a gente consegue acelerar isso e melhorar cada vez mais, assim, né? Show. Hoje, cara, a gente fala muito de OpenAI, né? Mas a gente tem OpenAI, que é GPT, a gente tem Anthropic, que é Cloud, né? E a gente tem o Gemini. Você usa todas. A Anthropic Cloud é mais para codar, né? Para quem trabalha com codificação, né? Com programação. É isso, não? Cara, eu acho que dá para usar de outras maneiras também, mas ela é mais popular em programação. Tá. Se a gente for ver, o número de acessos, assim, cara, o GPT é ridículo, estoura. E eu uso, né? Eu tenho ali, a gente tem a versão profissional lá do ChatGPT. Se você olhar hoje, né? Daqui um mês já mudou. Mas hoje tem o modelo lá, o O3. Ele é um daqueles que já passou o 100 de QI. E ele, cara, tem uma janela de contexto muito grande. Então você pode jogar muita informação na própria mensagem e ter uma resposta interessante, né? O Gemini também é um que a gente tem usado bastante. A Amazon criou um dela, a própria Amazon, né? Não no AWS, a Amazon criou um que chama Amazon Nova. Então, tem vários... Copilot. Cara, o que não falta hoje é a inteligência, né? Isso. E aí, eu acho que você tem que testar pro seu caso de uso e não se preocupar muito, assim, qual que é o modelo que eu vou usar, qual que é o detalhe do prompt, isso, aquilo, meu... Esses dias perguntaram na GoBots, né? Como fazer bons prompts. Eu falei assim, cara, o melhor prompt que você faz é o segundo. Primeiro você pergunta o que precisa, vê o que respondeu e depois se ajusta, entendeu? Então não tem muita... Eu acho que não deveria ser visto como uma ciência super complexa. Eu acho que é um negócio que ninguém sabe muito bem a resposta. É muito experimentação mesmo, né? Sim. E a dica que eu daria pra galera é, baixa ali o ChatGPT, baixa o Gemini, surgiu o DeepSeek ali também, tem gente que usa, tem gente que não usa, mas assim, acho que o importante é usar algum, né? Sim. Algum que seja... E testar, e sempre que vem um novo, qual que é o limite disso, né? Como que eu testo o limite dessa IA, sabe? Cara, eu acho um ponto importante que hoje muita gente fala de IA, mas muita gente usa como hobby, né? A gente tá ali para brincar profissionalmente, cara, assim, no dia a dia. O que você acha que consegue otimizar de processo? O que consegue trazer de otimização para a empresa, para quem usa na prática ali? Tirar esse negócio de hobby e trazer para a empresa, né? Como você acha que poderia... Uma dica, assim, para quem ainda não usa, para começar a usar, para conseguir entender que realmente traz de evolução ali para o negócio? Cara, eu às vezes eu uso o ChatGPT como um mentor, assim, sabe? Às vezes a gente tem que fazer... Esses dias, né? A gente tá fazendo discurso de marca, né? Como que vai ser o discurso, vários detalhes que eu nunca estudei marketing profundamente para saber como gerar um documento desse. Sim. E aí eu testei ali no O3, falei, eu mandei um documento, cara, de umas 5 páginas sobre o que é a GoBots. Então acho que primeiro ponto é você saber, fazer a pergunta certa, né? O que você... Assim, acho que todo empreendedor tem alguma coisa que ele tá precisando de ajuda. Sei lá, eu preciso criar uma área de customer success. Né? Cara, pergunta ali, sabe? Tenta usar ele mais no dia a dia, né? E aí, enfim, eu tenho usado muito para gerar conteúdo sobre a GoBots. Agora a gente foi na Argentina, né? Cara, eu usei muito para criar relatórios, assim, documentos em espanhol. Ele tem ido muito bem melhor do que antes. O Google Tradutor, né? O Google Tradutor acho que... Morreu. Não sei, pra mim morreu. Eu tenho usado... Eu vou lá no ChatGPT, traduza pro espanhol. Eu acho que, assim, no nível mais profissional, você consegue jogar uma tabela e pedir para ele analisar essa tabela e gerar gráficos dessa tabela. Então, eu acho que é muito, muito poderoso mesmo, assim, como analista de dados. E eu acho que cada um vai ter o seu desafio do momento. Por exemplo, cara, eu já usei muito para programar. Eu acho que cada vez está mais fácil uma pessoa que nunca programou, sabe, faz esse desafio, assim, pega uma tarde, ChatGPT, quero aprender a programar em Python, me ajuda. Aí ele vai mandar, instala isso aqui. Aí você vai, assim, o maior desafio de programar é os errinhos que dá.
Aí você dá Ctrl+C, Ctrl+V do erro no ChatGPT, mas Ele desse ajuda erro. E ele vai te Cara, ajudando. e você falando isso daí, lá no Mega Experience da Argentina, não sei se foi a Silvina que falou, mas que 70% da codificação hoje, da programação do Isso. Mercado Livre é AI, cara. Então, isso é muito interessante, porque quando você olha a IA, a galera fala, putz, isso vai tirar muito emprego. E aí se você olha as áreas, né, o desemprego nos Estados Unidos, né, eu tava vendo um estudo, não caiu, sabe, tipo, não teve tanto desemprego assim. Cara, acho que é evolução. Então, né? Eu vejo muito a AI hoje como eu vi a internet lá atrás. Eu ainda, cara, eu peguei essa transição do analógico pro digital, né? Em casa não tinha. Foi em 94 que teve computador, eu tinha 15 anos. Foi quando eu tive contato com o computador. Antes, no colégio que tinha, cara, era aquela tela verde, a gente jogava uma programação para ele criar uns formatos geométricos. Não tinha nada a ver, cara, com nada, né? Aí, de repente, chegou o computador em casa e falei, nossa, cara. E daí, quando chegou aquele jogo Doom, cara, puta jogo que a gente for ver hoje, né, cara? Que legal. E foi quando teve essa transição e eu comecei a ver e não tinha celular, né, cara? Eu lembro que meu pai tinha Pay, na época, no início era Bip, não era nem Page, que uma pessoa tinha, aí quando tocava o Bip, parava no orelhão e ligava para casa. O que foi, né? Sério, né? Aí depois chegou o Page, né? Que chegava um ligar para número tal, né? Então, assim, eu consegui acompanhar essa evolução e, cara, eu acho fantástico isso. E certamente eu vejo que é a evolução que essa nova geração vai pegar, que sem ter a IA e agora tendo a IA, né? Não, total. Então, eu vejo muito essa parte, essa transição. E eu vejo que cada vez tá, cara, a gente tava na Argentina, eu acho. Não, a gente tava no Mercado Livre e você tava fazendo uma imagem, né? Que era para você soltar alguma coisa, eu não lembro o que era. Sei. Aí eu entrei no Cloud e falei, como o Cloud faz? Então acaba virando uma brincadeira ali, né? Então, você tem que se divertir para aprender também, né? Eu acho que... E assim, eu acho que cada vez mais, assim, olhando... Isso acho que, assim, o primeiro passo é você usar e você mostrar esses exemplos para o seu time usar. Acho que isso é importante, né? Para você jogar isso para a empresa. Acho que conforme você vai crescendo, acho que isso tem que estar no nosso DNA, cara. Se você não for uma empresa que sabe usar bem IA internamente, a seu favor, você está perdendo um diferencial potencial, né? Sim. Então, tem muita empresa hoje de 10 pessoas que está valendo, centenas de milhões de dólares, assim, né? Bilhões de dólares até. Por quê? Porque conseguiram ter essa cultura da IA muito forte. Sim. E aí a área que mais está sendo impactada de emprego é programador. Então, assim, por quê? Porque programador normalmente é difícil de achar, é caro. E a IA, ela é muito boa na lógica, né? A IA, assim, programar é lógica. Isso você ensina a IA de uma forma muito fácil. Aí tem todo o outro lado que você não consegue ensinar uma IA, né? Como que você vai ensinar a IA empatia? Como que você vai ensinar? Tem várias coisas ali que a IA não vai chegar lá no seu estoque, olhar e ver que... Então, assim, eu acho que tem esse mito, né? Da IA vai substituir tudo. Não, acho que a IA vai transformar muita coisa e vai ajudar muito. Otimizar, né? Mas na prática, o gap vai ser sempre humano, sabe? Vai ser sempre a garra do humano, a dedicação do humano, o quanto que ele tá olhando ali, o que pergunta que ele vai fazer para a IA. Se fizer uma pergunta errada, né? Não vai ajudar em nada. Então, assim, eu acho que tem essa importância, assim, sabe? Acho que a IA te evolui um pouco como humano. Você tem no seu celular agora um QI ali, uma lógica de uma inteligência que consegue te resolver um monte de coisa, procurar na internet e tal. Mas o que você vai fazer com isso, né? Sim. E, cara, até voltando, você falou, não uso mais o tradutor do Google. E o Cloud Note, a gente fala de Cloud, né, cara? Lá na Argentina, coloquei para gravar em espanhol e ele traduziu automaticamente, criou a pauta, mapa mental, tudo em português. Então, assim, é fantástico, né, cara? Então, trazendo rapidamente, a gente usa no dia a dia, cara, a gente usa muito GPT para criação, a gente joga uma imagem no GPT, pede para ajudar a criar uma descrição de produto, antes que precisava de uma pessoa que, perdi um puta de um tempo para conseguir criar. Hoje, o que eu falo assim, tem que revisar tudo, né? Sim. Ela ajuda em criar, mas tem que revisar para ver se a informação tá certa. Agora, com a atualização, cara, a gente tá fazendo um teste de pegar um sapato, que tá a foto estilo, joga no GPT, colocar, daí a gente coloca lá o prompt, colocar num pé feminino, sendo que um pé tem que estar com a ponta do pé e o outro com a sola inteira. Cara,
é surreal o que ele cria, e a gente coloca, a gente viu que já mexe na questão de impressão do anúncio, clique, conversão. E agora nós estamos vendo, cara, SDR, para conseguir colocar o AI para a gente conseguir reduzir SDR. E pensando no comercial, uma ferramenta que ela grava, né, o comercial, ela cria ali automaticamente quais são os pontos de objeção para conseguir ter uma lista de objeção. Ela consegue ver a temperatura de quem está falando, se o cara está envolvido, se não está. Então, cara, não consegue até assistir o call, né? Na GoBots a gente tem isso implementado. A gente usa uma que chama Meet Rocks, fazendo o jabá e depois eles me dão um desconto, não sei, tô brincando. Mas é bem legal, cara, essa lógica. Entra uma pessoa no call, a pessoa, né, quem a gente tá fazendo, vê que tem uma IA gravando, também acho que isso é importante, né, dar essa transparência. E ela, grava tudo, ela grava até o áudio da reunião, ela grava a reunião. Sim. Além de transcrever, ela grava a reunião. E aí é uma super ferramenta pro seu time comercial, né? Pra você parar, olhar, putz, essa reunião aqui eu não consegui participar, deixa eu ver como foi, faz um resumo pra mim. Então, é uma forma, né, de você organizar os seus dados, né? Trazer, tipo, meio que trazer dados do seu dia a dia, né? Você pega o áudio, transcreve, o Cloud carrega ele fisicamente. Sim. E aí depois, beleza, agora você vai ter um monte de dados, tem um monte de transcrição, tem um monte de coisa. O que você vai fazer com isso, né? E é legal ter esse acesso, assim. A gente tem buscado, virou um ponto na avaliação de desempenho da GoBots, assim. Eu uso IA no meu dia a dia, sabe? Show. Que a gente também, quando a gente fala de recrutamento, que você coloca o descritivo da vaga, joga ali 20 currículos e vai falar. É sensacional. Então, cara, eu acho que tem muita gente que hoje usa para hobby ali, para brincar, né, para escrever. Então, assim, pra gente finalizar, cara, a dica de ouro para quem não usa AI, que precisa começar, o que você falaria para esse cara que ainda não usa ou usa muito timidamente ainda no negócio? Cara, é seguir o que a gente estava falando. Eu acho que você tocou num ponto importante, assim. Quando você olha como um hobby, vira uma diversão. E eu acho que você tem que trazer esse lado divertido da IA. Você tem que se entreter com a IA, você tem que provocar a IA, você tem que, tipo, testar a IA. E aí, eu acho que essa forma de você ver e usar é o melhor jeito de você aprender. Então, assim, acho que não tem... A gente tenta, tipo, falar assim, não, vou fazer um curso aqui que vai me ensinar tudo. Cara, é legal você se educar, ver curso, ver vídeo, ver tudo. Só que o que vai consolidar o conhecimento, fazer você ser bom nisso, é o uso prático, né? É o dia a dia. Então, assim, acho que o ChatGPT tem a versão free, tem vários ali. A free, ela dá, eu não lembro quanto, mas ela dá um número de pesquisa como se fosse o pago, 5, 10, né? Ela dá um limite, ela restringe alguns modelos. Tá. Então, assim, acho que para quem não quer investir, né, os $20 ali, eu acho que já dá pra fazer muita coisa com a free, tanto do ChatGPT quanto do Gemini. Eu acho que, assim, tenta trazer isso pro seu dia a dia mesmo, assim, qual que é o desafio, sabe? Putz, preciso fazer tal coisa, usa ela. Cara, eu uso o IA, assim, eu deixo ali, tem o aplicativo, né, ChatGPT também, a gente tá usando Gemini, eu tenho um monte de IA ali que é meu papel testar e usar o máximo possível, cara. Sim. Então, assim, tem um monte, tem mais IA do que eu preciso pra testar. Mas, e aí, cara, qualquer desafio que vem, eu falo, será que a IA vai resolver isso? Será que ela faz? Putz, ela não faz. Deixa eu ver se faz. Então, assim, tentar trazer isso do dia a dia, assim, tem que ser um hábito seu. Acho que você tem que tentar se desafiar a conversar mais com o ChatGPT do que você fica ali no Instagram, olhando vídeo, no TikTok. Então, criar esse hábito, né? E é muito surpreendente, assim, como que os modelos estão evoluindo. Eu acho que você, como empresário, né? Se você tem ali por exemplo, um dinheiro para investir, cara, às vezes você tem uma pessoa que custa X, você vai pagar o ChatGPT, isso pode aumentar a produtividade dessa pessoa, cara, que seja 5%. Não precisa ser, não precisa ser 100%. Se for 5%, 10%, 10% de um salário, entendeu? Já vale a pena. Então, certeza. Eu acho que também, às vezes, tem amigo meu que fez computação e não paga o ChatGPT. Eu falo assim, cara, como assim? Como que você não usa um trabalho? Vai, vamos... Então, acho que olhar assim, também encarar como um investimento, e também não ir muito na onda é o fim do mundo, é isso, aquilo. Nada, é o começo de uma nova era, né? Uma nova era e ela vai caminhar ali como todas caminharam, né? De uma forma talvez um pouco mais acelerada ou não, mas assim, não é nada que vai
sei lá, virar tudo de cabeça para baixo, né? Vai gerar uma economia e quem souber usar, pô... Aumentar a produtividade, eficiência, mas enfim. Então, papo bom demais, cara. Estamos estourados aqui, já passamos alguns minutos. Seria pau pra gente conseguir rodar o dia inteiro aqui conversando. Pô, com certeza. Super obrigado. Tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir aí para quem não conhece, para quem conhece, falando de empreendedorismo, falando de AI. Então, eu acho que foi super legal o papo e vai ter tem muito assunto bacana aí que depois dá pra gente explorar mais ainda. Quem sabe um segundo, terceiro episódio depois. Não, a gente faz um especial, mas assim, eu agradeço o convite e reforço, assim, cara, é muito legal o que você está fazendo, essa iniciativa é muito do coração, assim, galera. O que o Rodrigo tá fazendo aqui ele é realmente por impacto, tem uma ideia social de trazer conhecimento, de devolver muita coisa que a gente aprendeu, então... Acho que esse podcast aqui vai ser um super alavancador aí para um monte de empreendedores. Então, para cima, parabéns aí pelo trabalho. Você Valeu. E todo o seu time também, pessoal do estúdio, muito, muito legal. Estou muito feliz aí, muito honrado de ter sido convidado aí. Boa. Obrigado, tá, cara? Obrigado que você vai ser o primeiro convidado, né? Você viu só? É isso aí. Número 1, cara. Pô. Show, Vitão. Valeu, cara. Obrigado, viu?